E aí galera, Leroton no Barulho da Tarde para falar sobre Lodoss War, a lenda do cavaleiro. Eu sou Leroton, você está no Leroton Nerd, o canal principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Às vezes a gente também fala de coisas a ver com RPG, né? Então, eu já falei sobre outras séries de Lodoss, né? A que foi baseada no primeiro livro. Tive a da Dillith, tenho essa aqui e tenho os dois primeiros livros, né? Então eu estava aguardando eu terminar a leitura de todo esse mangá para eu falar sobre ele, em vez de falar edição por edição. E estou com planos aí para, assim que me for possível, começar a leitura do livro 2 de Lodoss. Eu lembro que, anos atrás, quando eu soube que esse mangá aqui tinha uma adaptação para anime, né, na época que ele estava saindo originalmente, se não me engano, alguém comentou comigo que não era tão bom, né, quanto o outro Lodoss que eu havia assistido. Que a animação do Spark, esse cavaleiro aqui, não era tão legal. Mas, pelo menos no mangá, a história do Spark é muito boa. Tanto é que eu acabei me desfazendo do mangá da história da Dillith, que eu achei uma boa história, mas não me interessou pra ficar. E o mangá que adapta o primeiro livro, assim, com fidelidade absurda. Eu já fiz o vídeo dele, tem aí pra vocês assistirem. Então eu achei o mangá do Spark muito legal, ainda vou ver a animação dele. Estou revendo a animação que eu já conhecia de Lodoss, né, aqueles OVAs lá. E assim, os OVAs, eles são bons, mas eu pude ver que eles adaptam com certa liberdade a história dos livros, né? Então tem coisas bastante diferentes que acontecem naquela animação, né, em relação à forma como tem originalmente na mídia em papel. Então vamos falar aqui sobre a história do Spark. O Spark tem sua própria turminha, né, que são esses outros personagens que estão aqui. Nem todo mundo está cabendo nessa imagem, né, mas são basicamente esses aqui. Então a história gira em torno do Spark. É o nosso protagonista, assim como o Parn, né, no primeiro livro. Então aqui você vê o caminho dele com vontade de se tornar um cavaleiro. O Spark, ele tem uma certa nobreza. Olha aqui o Parn e a Dillith, né, o Parn já mais velho. Essa história é uns 10 anos depois, né, do primeiro livro. Então ele admira o Parn e ele tem vontade de se tornar um cavaleiro também. Não só por causa do Parn, né? Ele é lá do reino do rei Khashu. E ele tem uma certa nobreza aí no sangue, né? Então ele já teria direito a alguns privilégios lá dentro da tribo e tudo. Resumindo, ele é como se fosse um nobre, só que ele não quer ganhar as coisas simplesmente pela nobreza dele, né? Essa suposta nobreza. Ele quer batalhar como um cavaleiro. É o grande sonho dele. E ele recebe uma missão do Khashu que ele não tem ideia do quão importante é essa missão. Não é revelado para ele tudo o que envolve, né? Tem a ver com recuperar objetos roubados. Né? E esses objetos, eles são mágicos, né? Só que nesse momento aqui da história está acontecendo guerra e o Spark, como ele tem o sonho de ser um cavaleiro, ele preferia acompanhar o Khashu na guerra. Só que ele acaba recebendo essa outra missão e é formado um grupo aqui para ele com aqueles personagens típicos de RPG. Então você tem um clérigo, que é o anão, você tem esse grandalhão aqui, que é o mago, né? Ficou um negócio diferente, né? O grandalhão, em vez de ser o guerreiro, é o anão, que é o guerreiro, né? E aí você tem essa ladra aqui, que ela não assume no início que é uma ladra, ela diz que é uma mercenária. E tem um outro grandalhão, que é um mercenário de verdade, e tem uma elfazinha, que é a Leaf, que já apareceu no mangá da Dillith com o Parn, né? Mangá que eu já mostrei aqui, mas na sequência que a Panini lançou, eu acredito que aquele foi o último mangá lançado de Lodoss. Aqui você tem cenas com a Pirotes e o Ashram, né? Que são conhecidos aí já desde o primeiro livro. Pelo menos o Ashram. Aí você vai conhecer também, depois, essa menina, que é a Nis Neta. Você tem a Nis, que fazia parte dos 6 heróis originais, né, das lendas de Lodoss lá. E depois ela tem a filha, né, a Leiria, que nós vemos no primeiro livro e no outro mangá que eu já mostrei aqui. E aqui você tem a Nis, que é a neta, né, filha da Leiria. Ela se envolve na história aqui meio de longe. Ela sabe a respeito dos artefatos roubados, ela é uma sacerdotisa da deusa Marfa, e ela quer se envolver aqui no grupo do Spark para recuperar, então, esses objetos roubados. Então tem muita batalha, né, e os desenhos que vocês estão vendo são bem legais, né? Tem um problema ou outro aqui e ali, mas nada que comprometa. E eles vão ter, dentre os inimigos, esse cara aqui, que é o Diba, que ele é um elfo adolescente aí, um elfo drow, né, que é um elfo negro, que atrapalha muito a vida deles. Ele é muito jovem, mas também ele é muito poderoso. Ele tanto é um grande guerreiro quanto ele sabe fazer magia. Então, para eles, se torna um problema sério. Eles aqui também têm motivos outros para agirem, né? Aqui o grupinho. Por exemplo, a
ladina, né, que não assume que é ladra, ela quer vingar um amigo dela que foi morto aqui durante, né, a missão deles, e acompanhando o Spark. Então eles fazem viagens aí pelo reino de Lodos. Olha aqui o Diba usando o poder dele, né? O Diba é um personagem que tem uns mistérios aqui em torno dele que vão sendo desvendados ao longo da história. Um dos objetos que eles precisam recuperar é esse cetro aqui, um cetro mágico que pode curar aí qualquer ferimento. E é claro que o Diba vai se tornar aí o grande oponente do Spark na história. E o sonho do Spark é sempre atrapalhado. Sempre que ele pensa que vai dar certo ele recuperar os itens e levar para o Khashu e conseguir se tornar um guerreiro a serviço dele, acontece algo que desvia ele desse destino, ou então o próprio Khashu diz, não, você vai fazer outra missão aqui para mim. O outro item é esse orbe aqui. Então a personagem da Nice vai crescendo em importância. Nós vamos vendo aqui também mais sobre a história de Lodos, o passado das coisas. O Vagnard tem uma grande importância como vilão aqui na história, né, o Mago Negro. E a gente vai descobrir mais sobre o passado dele e o porquê das ações dele, né, que ele tem o objetivo de ressuscitar Cardis, né, a deusa da destruição. Aqui a gente vai entender o motivo disso. E eu achei assim que a vilania dele ficou bem legal aqui. Uma das coisas que acontece é, a Nice é alvo do Diba e do Vagnard, ela é sequestrada por eles, porque ela tem aí para eles que ser o portal. Aí depois, no correr da história, a gente vai entendendo o que é essa história de portal. Então eles precisam daqueles dois itens, o orbe e o cetro. Olha, romance, será? E eles precisam também da Nice. Esse é um momento em que o Spark consegue agir junto com o Parn, né, para tentar salvar uma vila. Aqui a capinha de trás. Creio eu que aqui é a Nice e a Leiria, né? Mãe e filha. A Nice ali aparece criancinha, na história ela tem 13 anos. Então acho que o Spark não está longe disso, né? Deve ter entre uns 15, 17 anos. Aqui os nossos heróis já conhecidos, né? Parn, Diglett e o Rei Khashu. Então, como a Nice é sequestrada, o Spark fica naquela coisa de, não, eu tenho que salvar ela, ela não pode se sacrificar pela gente, porque ela, apesar de ter sido sequestrada, olha o Eto como rei, né? Que era o clérigo lá na primeira história. Apesar de ter sido sequestrada, no fim das contas ela decidiu aceitar o sequestro, porque para ela era o modo de salvar Lodos inteira, né, do perigo. Ela ia lá tentar demover o Vagnard de seus objetivos malignos. E tome guerra acontecendo enquanto isso. Olha aqui o Vagnard quando jovem, né? Nós descobrimos aqui que o Vagnard, ele, além de ter o objetivo aí de ressuscitar a Cardis, ele também ajuda o Diba, né, por motivos próprios, é claro, né? O Vagnard não faz nada à toa. Então nós temos muita lutinha de RPG aqui, com muitas magias. Temos cura, temos a reunião do grupo de novo. Temos um momento interessante aqui do Ashram, que depois da morte do Beld ele fica sendo o comandante aí supremo de Marmo, né? A ilha lá de baixo que vive atacando a ilha de Lodos. E no último número a gente vai ter então finalmente a ressurreição da Cardis, né? Aqui tem altas confusões. Eles chegam na ilha de Marmo e o Spark até diz que entende por que Marmo sempre tenta invadir Lodos, porque diz que é um lugar totalmente inóspito para os seres humanos. Então ele entende a necessidade, né, de eles irem para um lugar mais habitável. E o Ashram fica com raiva aqui porque a guerra contra o pessoal do reino aqui do Eto está sendo mais difícil do que ele esperava, e o Eto toma medidas desesperadas que nem o Ashram aprova, e ele resolve recuar na guerra por hora. Então, finalmente eles chegam, né, no castelo onde a Nice está lá em Marmo, sequestrada. E quando eles descem lá, o Vagnard está realizando a cerimônia, né, para usar a Nice como portal para a Cardis vir para a Terra. E aí nós temos mais luta, nós temos vingança, nós temos possessão demoníaca, nós temos paixões reveladas. Os motivos do Diba também ficam claros aqui para nós. Por que ele está ajudando o Vagnard? O que o Vagnard fez por ele? Qual é o interesse deles, né, com a Cardis? Então, assim, apesar de alguns clichês do gênero, né, por exemplo, não só do gênero, mas clichês de modos de contar a história, eu achei aqui o final um pouco parecido com o final do Evangelion, um pouco parecido com o final do Fullmetal Alchemist. Então, tem formulazinhas, né, de escrita que, com o tempo, a gente vai começando a se acostumar e esperar por elas, e acaba acontecendo mesmo, né? Tem batalha mental do herói para ele conseguir, né, se decidir, realizar o que quer. Aí tem a pessoa que está entre o bem e o mal, e ela precisa ter também aquela coisa, né, aquela luta na cabeça dela com ela mesma, para ela se decidir que lado que ela quer ficar. Então, assim, tem os seus clichês, mas é divertido, né? Na sua execução é bem legal. O roteiro é ágil, né? Tem bons desenhos, tá seguindo as ideias originais do Ryo Mizuno, né, do autor, tanto que ele é sempre
citado aqui como autor da história também. Então eu acho que vale a pena para quem conseguir aí ler. É um mangá já antigo, foi lançado em 2007 e creio eu nunca mais foi lançado de novo. Hoje em dia o que nós temos são os livros. E eu vou continuar a leitura pelos livros, mas esse mangazinho aqui eu vou manter na coleção, né? Me desfiz os outros dois, a adaptação do primeiro livro e o da Diglett, mas esse aqui eu vou manter. Foi o que me divertiu mais, né? Desses 3 mangás, eu só não acho melhor do que a Dama de Fares, né? Que mostra a luta dos 6 heróis originais. Então é isso, uma sériezinha em mangá em 6 volumes, trazida aqui completa para vocês hoje. Espero ter despertado aí a sua curiosidade, para que depois vocês procurem, ou quem sabe até a gente perturbe a Panini para um dia ela republicar isso aqui, né? Dava para fazer, por exemplo, em 2 edições, né, de muitas páginas. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu!